Um agente da penitenciária de Franca morreu vítima da Covid-19 nessas 24 horas. Infelizmente, a cidade bateu recorde de mortes e entre essas mortes está desse agente. Além dele, outros 3 óbitos também aconteceram, confirmados aqui no último boletim pela Vigilância, pela Secretaria da Saúde. Em Franca, a cidade somou 4 mortes, isso em um dia, e é o maior número registrado desde que a pandemia começou. Veja. A Covid-19 continua elevando o número de mortes em Franca. Mais 4 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. 3 homens e uma mulher não resistiram à doença. Agora, a cidade já contabiliza 41 óbitos. Essas mortes são consequências da doença. É uma doença grave que está trazendo bastante comorbidades aos nossos pacientes. Então, aquelas pessoas que já têm imunidade baixa, elas pioram muito rápido e vêm a óbito. A gente está muito em alerta. Nesse mês de julho, se você pegar de 1º de julho a 31 de julho, nós tivemos 926 casos positivos da doença aqui no município de Franca. Um aumento de 67% do que nós tivemos de todos os nossos casos positivos. Um agente penitenciário foi uma dessas vítimas. Ele era obeso, ficou internado no Hospital do Coração, mas não resistiu. Paulo Roberto dos Santos tinha 38 anos, era diretor de inclusão na penitenciária de Franca. Desde a semana passada, a unidade prisional passou a ser foco da propagação do vírus. Mais de 7 servidores foram afastados do trabalho. Familiares de presos receberam denúncia através de cartas de que detentos contaminados permaneciam nas celas. Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penitenciária negou a denúncia e informou que os presos seguem em isolamento, recebendo tratamento médico. Estão em 42 numa cela e vários com suspeito e 2 casos confirmados. Toda a direção lá da penitenciária, junto aqui com a Secretaria de Saúde, estão testando todas as pessoas que estão lá dentro, tanto funcionário quanto os presos. A gente tem uma unidade básica lá dentro, então a gente já tem feito esses testes e as pessoas que aparecem positivo estão sendo isoladas e tratadas de acordo com a medicação prescrita pelo médico. Julho foi o mês que apresentou maior alta no número de casos. Passou de 388 para mais de 1.300 positivos. Situação que contribui para que Franca ainda permaneça na fase vermelha do Plano São Paulo há mais de um mês. Com a taxa de isolamento bem abaixo dos 50%, o vírus ganha força e se propaga cada vez mais. Por isso, o número de infectados não para de subir. Para se ter uma ideia, em menos de 24 horas, 47 casos foram registrados. Agora, são 1.512 confirmados. Olha, é importante reforçar, e até a Renata Modesto está no comando do Balanço, falava sobre isso, nessa entrevista dada ao Balanço Geral pelo secretário da Saúde de Franca, que os presos, nessa reportagem de ontem, que nós falamos aqui, a família denunciando sobre a questão da aglomeração na cadeia, ela deu milhares de visualizações nas redes sociais, muita polêmica, muito comentário, mas segundo o próprio secretário da Saúde de Franca, os presos estão sendo testados e estão sendo isolados conforme o resultado dá positivo. Isso segundo o secretário falando aí, e é claro, os agentes também. Infelizmente, nós tivemos a morte de um agente penitenciário, como a Márcia trouxe os detalhes aí na reportagem, nossos sentimentos, nossa solidariedade a essa família que perdeu esse pai, né, essa mãe que perde um filho, mas olha, é uma situação complicada. Independentemente de ter comorbidade ou não, de ter outra doença ou não, como disse o secretário, a única alternativa que nós temos é se cuidar até que essa vacina possa chegar. Porque, por enquanto, não tem o que fazer. A pessoa cai no hospital, vai para uma UTI, o leito já está acabando, muitas vezes 100% não tem mais leito. E aí, quando a pessoa tem uma outra doença, que não pode ser nada muito grave, você fala, Tiago, mas o cara vive a vida inteira, né? Muita gente tem diabetes, consegue viver tranquilamente, tem pressão alta, problema no coração, vai monitorando, tomando remédio e vive aí vários anos. Mas isso basta para que quando ela contrai a Covid-19, essa outra doença, que parecia uma doença controlada, colabore para que ela evolua em pouco tempo para um caso gravíssimo, para uma UTI e, infelizmente, até para uma morte, como disse o secretário, tá?